Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem. Me chamo Vitória e sou estagiária do Grupo Ético. Espero que todos sejam bem-vindos ao nosso evento Proseando sobre o One Welfare. Hoje, o nosso tema vai ser resgate de animais em desastres em massa e impactos na fauna local. E nós temos duas convidadas muito especiais. A Laísa Bonella Gomes, que é médica veterinária, mestra e doutora em ciência animal e epidemiologia pela UFMG. Além disso, ela é pós-graduada em Medicina Veterinária Legal pela Qualitas, professora adjunta na Faminas e também é membro da Comissão Estadual de Medicina Veterinária Legal. Além disso, ela é presidente da Comissão Nacional de Desastres em Massa envolvendo animais. Nós também contaremos com a presença da Júlia Dalmas Trevisan, que ela é formada em Biologia e, desde 2019, trabalha na equipe de Vida Silvestre da Proteção Animal Mundial. Ela se dedica a campanhas que buscam garantir que os animais silvestres vivam livres na natureza. Ela também lidera projetos focados na redução da exploração comercial dos animais silvestres e dedica-se às pesquisas e trabalhos com abelhas, o que complementa a experiência com o bem-estar animal e faz dela uma profissional com um olhar holístico integrado. Obrigada, Júlia e Laísa, por terem aceitado nosso convite e contribuírem com a nossa prosa de hoje. Eu tenho só um recadinho para dar aos ouvintes. O certificado é um certificado único e ele vai ser emitido no final de todo o ciclo de prosas. E para finalizar, todas as dúvidas podem ser enviadas no chat, que após a apresentação elas irão responder. Muito obrigada a todos e um bom evento! Excelente! Eu já posso começar, Vitória? Pode sim. Graças. Então, ótimo. Vamos lá, já vou compartilhar para iniciar e fazer os cumprimentos. Peraí. Compartilhar a tela. Tela toda. Ups, peraí, que foi no último. Confirma para mim se está certinho. Está no F5, está maximizado? Tudo certinho. Tudo certinho, muito bom. Queridos, é um prazer imenso estar aqui, mas antes de me apresentar, antes de iniciar, eu queria dizer que todas as vezes que a gente trabalha com esse assunto de desastres que envolvem animais, sejam desastres naturais, sejam desastres causados pela inventiva humana, todas as vezes que a gente está imerso nesse assunto, não tem como iniciar por qualquer perspectiva que não por essa. Sempre há uma intenção que nos leva. Todas as vezes que eu saio da minha casa para trabalhar em qualquer incidente, ou para dar palestra, ou para dar curso sobre isso, sempre há uma intenção que me conduz até aquele momento, até aquela vivência, mas é sempre a força que determina com que eu consiga finalizar com êxito a cada uma dessas iniciativas. Então, eu não tenho dúvida que minha intenção trouxe você, aluno, você profissional, até esse evento de hoje, aos organizadores, mas é a resiliência, é a força que vai determinar que a gente cumpra com êxito, com qualidade, com a sensação de missão cumprida, cada coisa, cada projeto na nossa vida. E dentro da medicina de desastres, é sempre assim que funciona. A nossa capacidade de força que realmente determina esse êxito ao final do nosso processo. Então, muito boa noite para todo mundo. Assim como ela me apresentou, meu nome é Laísa, eu estou bem feliz de estar aqui, me sentindo muito honrada. Parabenizo aos organizadores pela persistência em nos realizar o convite, também por não desistirem de nós. Então, nós vamos falar um pouco nessa roda de conversa sobre os resgates dos animais em situação de desastre em massa e o impacto aí dessa fauna local, de que jeito que isso acontece, pensando nesse bem-estar único, nessa saúde única. Olha, eu queria que vocês olhassem para essa imagem rapidamente e tentassem imaginar, tentassem se colocar dentro dessa situação, dentro dessa fotografia, se transportar para esse cenário e conseguir pensar como está o meio ambiente nesse momento. Se existisse uma emoção para o meio ambiente estar sentindo, qual seria? Nas pessoas que estão aí, qual seria a emoção que as pessoas que estão aí sentem, tanto as que estão como vítimas, tanto as que estão trabalhando em prol
no resgate dessas outras. Mas imaginem também os animais, qual é o sentimento desses animais, de que maneira que eles estão. Eu gosto muito de fazer essa reflexão para que a gente comece a perceber como que tudo está integrado. Essa foto, para mim, é um reflexo disso. Quando a gente olha para ela... Meu gato fazendo bagunça ali. Pandulim, vem cá. Gente do céu. Gato não tem limite, não. Tá brincando de bolinha a essa hora aqui, na hora que eu tô dando a palestra. Qualquer coisa eu pego ele. Se tiver muito barulho, vocês me avisem que eu dou uma confiscada nele aqui. Mas dá uma olhada para essa imagem. Olha para esse meio ambiente. Claramente, um meio ambiente caótico. Pessoas se dirigindo de um lugar ao outro, com aquilo que elas conseguem carregar, com tudo que deu tempo de pegar. Alguns, a criança, o filho, outros, uma sacola com roupa e documento. Os animais que conseguiram acompanhar estão vindo, outro com uma galinha. Tudo aquilo que eles conseguiram naquela fração de tempo pequeno levar. Vocês acham que tem alguma coisa aqui em equilíbrio? Tem alguma saúde aqui que está sendo respeitada? Eu falo que trabalhar pela perspectiva da saúde única e do bem-estar único, que é um termo que a gente já tem usado, que é tão necessário, é muito importante. Mas quando a gente trabalha a ótica da medicina de desastres, se torna ainda mais importante. Que eu olhe, que eu preste atenção nesses elementos de saúde única e de bem-estar único e veja que há um desequilíbrio em todos eles. Olha, ninguém está bem aqui, nem meio ambiente, nem as pessoas, nem os animais. Então isso é importante da gente entronizar para entender também a complexidade do assunto e a complexidade das ações, sejam elas nos seus diversos cenários. Pois bem, então, a saúde única, vocês muito bem sabem, que é a indissociabilidade entre saúde humana, animal e ambiental. De modo que se uma dessas é prejudicada, as outras também são. Quando uma dessas é negligenciada, as outras também são. E num ambiente de desastre, mesmo que de pequena proporção, mas quando acontece um desastre de pequeno ou grande impacto, esse desastre ele vai causar uma desordem muito grande na saúde única e, sem dúvida nenhuma, no bem-estar ali também daquele ecossistema. Então, cada desastre, ele provoca ali impactos na saúde pública, na persecução penal, ou seja, tem desdobramento a nível penal, nos animais, que é o assunto específico desse nosso diálogo de hoje, impactos ambientais, a flora extremamente impactada, as matas nativas, enfim. E os seres humanos, a nível emocional, social, financeiro, familiar. Então, esse impacto ele é generalizado. E dentro desses impactos, a gente tem os impactos diretos, que são os óbitos, as doenças, os traumas, ok? E nós temos os danos materiais, e nós temos os fatores determinantes das doenças que também acontecem em virtude desses desastres, que é qualidade da água, qualidade do solo, a mudança dos vetores, o aumento ou diminuição da população vetorial, a produção de alimentos, tudo isso é impactado. E terceiro, efeitos sobre processos sociais, que isso acontece de um jeito super grave e muitas das vezes a sociedade não tem essa noção. Então, às vezes, aquele desastre já está numa fase subsequente, já está numa fase tardia, e mesmo assim as pessoas estão passando por esse processo, a mídia não vê mais, a sociedade não vê mais, às vezes os órgãos já acessam a ajuda, e ali eu tenho esse problema acontecendo, que é a migração dos grupos, que é quando os grupos se deslocam de um local para outro, e aí a gente tem redução de qualidade de vida, mudança de hábitos, mudança dos comportamentos em virtude dessa ruptura com aquela vida normal que aquelas pessoas levavam, que aqueles animais levavam. Então, esse é o cenário que a gente tem. E o que são os desastres de uma maneira bem rápida, para a gente entender a complexidade? Situações extremamente calamitosas, que vão alterar a ordem natural de um evento. Pode ser natural, pode não ser natural, tá? A origem do desastre. Vai causar perda animal, humana, material, ambiental, econômica. E sempre que ele acontece, ele excede a capacidade daquela localidade. Ou seja, aquele município, aquele estado não consegue resolver a questão por si só, ele precisa recorrer a uma outra localidade para dar um apoio, para sair daquela condição, para poder trabalhar na mitigação daqueles impactos. Os desastres podem ser geofísicos, hidrológicos, biológicos, meteorológicos, climatológicos. Olha a gama de possibilidades, além daqueles causados
pela inventiva humana, são aqueles onde tem o ser humano por detrás daquele desastre. Então, nós temos vários exemplos que são muito comuns aqui no nosso país, eu já vou descrever melhor, mas as movimentações, as erosões, tá? Como geofísico, as inundações que tanto acontecem no nosso verão, todo canto do nosso país, ok? As tempestades, as ondas de frio, ondas de calor, de frio nem tanto, mais no sul do país, mas as ondas de calor, a seca, os incêndios florestais. Então, tudo isso ocorre, assim, com muita frequência no nosso país. E o que é importante a gente saber? Que cada desastre é único. Ou seja, se ele é único, é como se ele tivesse uma identidade própria, é como se tivesse algo singular nele. E se ele tem algo de singular, de único, existem ali traumas, impactos, mudanças e desequilíbrios que são particulares deles. Então, quando vocês falam assim, olha, qual é o impacto local de um desastre? Depende. Depende de tantos fatores. A gente vai citar alguns aqui, mas para além dos fatores que nós vamos mencionar, mesmo para eventos semelhantes, então vamos pensar inundações. Eu tenho um evento de uma origem semelhante, tá? Classificando como um desastre de origem semelhante, mas ainda assim, a inundação que acontece esse mês é diferente da que acontece mês que vem, é diferente da que acontece em outra ponta do país, porque há ali características singulares e específicas, e isso vai influenciar no impacto naquela fauna. Qual é a categoria de animais, quais são as espécies, qual é o porte, qual é o nível de gravidade de acometimento desses animais, qual que é a proporção de animais feridos, animais em óbito. Então, tudo isso é muito dependente de vários fatores, principalmente da característica singular que cada desastre tem. E nós temos vários cenários comuns no nosso país, infelizmente. Então, a gente todo ano vê que os incêndios são recorrentes, sabe? Todos os anos a gente vê, às vezes, o agravamento desses quadros e cada ano isso sendo repetido. O que os órgãos, o que as autoridades têm feito para evitar que isso aconteça no próximo ano? Os rompimentos de barragem. O Brasil tem um número gigantesco de barragem de mineração do estilo, né, do tipo a montante, que é aquele mais perigoso para os cenários de ruptura. Por que isso ainda está acontecendo? Por que a gente ainda vive esses riscos? Por que a gente ainda está nessa vulnerabilidade? Tá? Os derramamentos de óleo, que antes era algo que a gente não via por aqui, e também todo ano a nossa fauna aquática costeira vem sofrendo com esses derramamentos de óleo, as inundações, as enchentes, a seca também assola o norte, o nordeste do nosso país. Tá? As erosões, que são os desabamentos de terra, então isso acontece às vezes muito concomitante com as inundações e que também acarretam em perdas materiais e perda de vida humana e animal em grande número. E o que eu quero que a gente perceba disso aqui é que esses cenários, eles são comuns. Sim. O que quer dizer que eles são comuns? É que eles acontecem muito, mas eles não podem ser enxergados como normal. Todas as vezes que a gente normaliza uma situação, a gente perde a capacidade de querer fazer a diferença. Então, por mais que esses cenários sejam comuns, nós não podemos normalizá-los. Todas as vezes que cada incidente desse acontece, nós precisamos nos desconfortar para querer fazer a diferença. Se a gente enxergar como normal, a gente passa batido por aquilo ali e entende que aquilo faz parte da vida e perde essa capacidade de querer fazer a diferença. E eu não tenho dúvida que esse evento, essas discussões que você sempre tem promovido, já é esse desconforto de querer mudar a realidade dos animais, de querer mudar a realidade das pessoas. Então, isso é bem importante da gente mencionar. Qual que é o plano de ação para a situação de desastre? Pandulim, vem cá. Tá incomodando muito barulho, gente? Tá, né? Para mim tá altíssimo aqui. Qual que é o plano de ação para a situação de desastre? Nós temos duas fases principais. A fase de resposta, que é aquela que acontece depois que o incidente aconteceu, e nós temos a fase de preparação, que é a fase de antes, que é a gestão de riscos. O médico veterinário, o biólogo, o zootecnista e todos os outros profissionais, mas principalmente esses que estão ligados diretamente à fauna, eles vão trabalhar nessas duas perspectivas. Qual que é o ideal? Que a gente trabalhasse de maneira mais veementemente nessa fase de prevenção para que a gente tivesse menos atuação nas respostas. Trabalhar na mitigação de impacto, na redução de danos, é muito mais complexo, é muito mais oneroso,
fora na perda de vidas que é gigantesca. Então, a gente precisa de tentar focar os nossos esforços na gestão de risco para trabalhar ao máximo com êxito nessas situações, prevenindo que a gente tenha que responder a cada um dos incidentes. Laísa, e o impacto na fauna? Como é que é isso? Como é que isso pode ser mensurado, racionalizado, previsto? Vai depender de uma série de fatores. Aqui eu coloquei os principais. Local atingido, então a localidade e as características dessa localidade, a conformação ali das pessoas que vivem ali, o padrão das edificações. Toda a localidade que é atingida, ela vai atingir fauna em proporções diferentes, tá? E em níveis diferentes. Então, o local atingido é a primeira variável. Segunda, as características desse local, se ele é predominantemente rural ou urbano, ou se ele é misto, ou se 50% dele é formado por edificações rurais, 50% tem característica urbanizada, se ele tem área de preservação permanente ambiental. Então, se essa área atingida, ela percorreu ou ela atingiu diretamente, que a gente chama de zona quente, essas áreas de preservação, a gente tem uma maior possibilidade de ter acometimento de animais silvestres, por exemplo. Então, tudo isso a gente começa a pensar. Extensão territorial, é óbvio que incidentes que atingirem extensão territorial maior, eu tenho maior propensão de ter um impacto na fauna mais drástico, mais severo, tudo isso tem que ser analisado. O tipo de desastre, como eu mencionei, qual que é a natureza? É um rompimento de barragem? É um incêndio florestal? É uma seca? Tá? É uma inundação? O tipo de desastre vai ser bem determinante ali no impacto daquela fauna. E lembrando que ainda com desastres de origem semelhante, eu vou ter a diferença de um para o outro. A magnitude do desastre, a gente viu que todo desastre ele já é grandioso a ponto de alterar a vida normal daquela localidade e precisar de ajuda externa, mas ainda assim eu posso ter desastres de grandes proporções. Então, há essa escala de magnitude. Por exemplo, recentemente, o Brasil vivenciou aquela tragédia em Petrópolis, que ainda está em fase de recuperação. A mídia parou de divulgar, mas ainda tem equipes no lugar, tanto trabalhando com as pessoas, como trabalhando com os animais. Então, olha a magnitude desse desastre, olha o tamanho da proporção, ok? Tempo de resposta imediata. Qual que é o ideal? Que eu tenha uma resposta imediata, rápida. Imediata não já fala. Ela tem que ser imediata, mas até que ela aconteça, esse lapso temporal, ele pode ser determinante para esse impacto aumentar. Então, se eu tenho alguns animais feridos, em situação extremamente delicada, em áreas ilhadas ou em áreas que foram parcialmente atingidas, e esses animais demoram a ser assistencializados, demoram a ser resgatados, eu tenho ali parte deles mais impactados do que deveriam ou do que poderiam se essa resposta tivesse sido mais precoce. Tipos de construção atingida. Eu tenho mais prédio, mais propriedade, mais sítio, mais casas, mais regiões sem habitação, sem população de pessoas. Tudo isso vai determinar também esse impacto na fauna. E de que maneira que esses animais podem ser impactados? Eu coloquei aqui alguns também dos mais comuns. Morte desses animais, então, óbito, que vai depender muito do cenário que a gente conversou antes. Existem alguns eventos de desastres que levam os animais a serem acometidos e levam pouco a óbito. Tem incidentes que levam os animais muito a óbito e você vai encontrar poucos animais que estão ali feridos ou ilhados. Então, tudo isso vai depender. Animais atingidos diretamente, então, feridos com escoriações, fraturas, desidratação, comprometimento de alguma estrutura vital, queimadura, ou não vital também, queimaduras, feridas, dentre outros. Então, todo esse universo, problemas dermatológicos, ok? Todo esse universo atingido diretamente. Animais atingidos indiretamente são esses animais que ficam em áreas ilhadas, eles não estão diretamente na zona quente, na onde está ali a situação mais grave do desastre, mas ele está sem acesso à comida, sem acesso à água, então eles começam a ficar, dependendo do tempo, em inanição prolongada, desidratam, ficam em estresse muito grande, que já acarreta a próxima questão, que são as infecções. Toda vez que a gente está trabalhando nesse cenário, o que a gente começa a perceber? Que depois de uma semana, 10 dias, muitos animais começam a adoecer com infecções oportunistas. Então, os animais vivenciaram um estresse muito grande, deprimiu o sistema imune, começam a aparecer outras doenças. Então, além de lidar com aquela realidade, tá?
das lesões que ele apresenta do impacto direto, precisam de ser tratadas essas questões de infecção em virtude do estresse, uma desestabilização generalizada da fauna, doméstica e silvestre, mas falando mais da doméstica, que tem maior hall de atuação, então a gente percebe que os animais saem dos seus habitats, eles começam a deslocar para outras áreas, que já é o próximo ponto, então eles perdem a referência de alimentação, eles perdem a referência total que eles têm ali de habitat, de abrigo, de proteção, de alimentação, fora toda a desordem psicológica e mental que esses animais sofrem. Então, há distúrbios acontecendo aí na natureza, quando eu falo de animais de vida livre, mas também quando eu falo de animais que são domiciliados, animais que têm proprietário, que têm tutor, a gente também vê isso acontecendo. E rompimento provisório ou permanente do vínculo com o tutor. Então, principalmente quando a gente fala de cães, gatos, que são animais que têm uma relação mais, um vínculo mais estreito com os seres humanos, esse vínculo se rompe, o que também acarreta em vários problemas, e muitas das vezes esse vínculo ele se rompe de maneira definitiva. Seja porque a gente, por alguma falha no sistema, nunca que aquele animal consegue ser linkado àquela família, seja porque aqueles entes, aqueles tutores mais próximos do animal vieram a óbito, seja porque o animal foi transferido para uma outra localidade, muita coisa pode acontecer e são desafios que a gente lida na prática, na gestão desses incidentes. Pois bem, então aqui só para mostrar algumas fotos dessa fauna impactada, a fauna aquática dos corpos hídricos, assim, dependendo do tipo de desastre, são fortemente atingidas. Nós temos aí os animais de grande porte, também animais silvestres, aqui mostrando alguns animais em situação de óbito, mas a gente também tem os animais feridos e que não vêm a óbito, mas são impactados diretamente ou indiretamente em virtude desse cenário de desastres. Bom, quais são os desafios, já caminhando para finalizar, já me delonguei demais, quais são os desafios de tudo isso? Trabalhar com elevado número de vítimas de pessoas e de animais, porque tudo isso está junto, a gente não consegue segregar uma coisa da outra. Muitas das vezes, o resgate de um animal pode ser comprometido em virtude da busca por uma pessoa, o manejo dos animais, seja sanitário, de bem-estar, de qualidade de vida. Então, trabalhar com os animais sanitariamente e ainda assegurando bem-estar e qualidade de vida é um desafio gigante, mas não porque é um desafio que a gente tem que negligenciar, muito pelo contrário. O grande diferencial que eu tenho batido na tecla em todos os lugares que eu vou desde 2019 é focar no bem-estar dos animais. Nós precisamos de garantir que aquele animal esteja em condição de bem-estar e de qualidade de vida desde o momento responsabilizados, desde o momento que eu capturo ele, que eu o resgato, que eu tiro daquela condição, até o transporte, até o destino, todo o momento eu preciso, desde o destino primeiro até o destino final, esse animal. E enquanto ele está em manutenção pelas equipes de apoio, de assistência, de resgate, de manutenção, ele precisa de ter o seu bem-estar resguardado, zelado, qualidade de vida. Se a gente não puder se comprometer com isso, a gente nem tem que começar o nosso trabalho. Nós precisamos nos comprometer com esses animais verdadeiramente. Execução correta de protocolos e fluxogramas. Nós precisamos ter um rigor certo com isso, para que no final tenha êxito o trabalho com esses animais. Evitar as falhas de comunicação vertical e horizontal. Todas essas falhas de comunicação no momento do incidente atrapalham muito o salvamento dos animais e também a manutenção com qualidade de vida deles. E o fluxo de encaminhamento de animais, que é sempre uma logística gigante, que pode acarretar naquilo que eu comentei com vocês, de um animal talvez nunca ser direcionado ao seu tutor do início, em virtude dessa falha no fluxo de encaminhamento. Esse é um dos exemplos, mas existem vários, ok? Quais são os avanços que a gente tem? Qual ponto que a gente está? Há um tempo atrás, em 2019, foi criado um grupo de trabalho no Conselho Federal, que deu origem a 2 documentos, que é o que a gente tem de sólido, tá? Documentalmente falando, é o que a gente tem de mais sólido e robusto no momento, pensando no nosso país, que é o Plano Nacional de Contingência, e também o Manual de Resgate e Assistência à Ictiofauna, que é algo super, super, super pioneiro, super completo, e que vem sendo utilizado com muita frequência, pensando nesses animais, na transferência desses animais aquáticos e na manutenção também de qualidade de vida e bem-estar. E depois da publicação desses materiais, foi criada uma comissão nacional, essa sim permanente, não transitória como grupo, que foi instituída em 2020, onde nós trabalhamos com função de consultoria, suporte,
capacitação, treinamento nessa área de resgate técnico de animais, manutenção de animais, salvamento de animais em situação de desastres. Com isso, nós estamos construindo uma rede de enfrentamento que eu acho extremamente positivo, com as comissões estaduais, de forma que elas trabalhem integradas. Então, nós estamos fazendo isso a passos lentos, porque muitos conselhos regionais ainda não têm a sua comissão de desastre, então nós estamos incentivando essa criação através de um diálogo. Por enquanto, nós temos aí uma rede de criação de diálogo entre Alagoas, Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo, e a gente espera que isso cresça para que cada dia mais a gente profissionalize a atuação frente aos desastres, para que os animais tenham cada vez mais dignidade no seu momento de resgate, de salvamento, para que eles sejam respeitados e para que a gente tenha êxito ao final de cada processo, porque a gente sabe que eles sofrem muito. Perspectivas que a gente profissionalize a atuação cada vez mais no resgate técnico, na gestão de risco, cadastramento de grupos de resgate, padronização da atuação deles, orientação de conduta. Hoje a gente ainda tem isso muito fragmentado no país. Os grupos que resgatam animais domésticos ainda trabalham com pouca coordenação entre eles. Esse é um desafio, uma perspectiva para que a gente trabalhe atualmente, e oficializar a atuação atrelada a órgãos oficiais, que a nossa atuação ela não aconteça de forma desagregada. Os animais silvestres, a gente ainda tem um respiro, porque tem órgãos que se responsabilizam por eles. Então, a gente sempre fala, olha, silvestre ele tem mãe, ele tem pai. Os domésticos, eles ficam num limbo muito grande. Por isso, eles sofrem muito com abrigo, com encaminhamento, por quem que assume a responsabilidade, da onde vem o financiamento para resgatar esses animais. É sempre um ponto de interrogação e uma limitação muito grande no trabalho. Por isso, precisamos de oficializar cada vez mais e atrelar aos órgãos oficiais, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, as polícias, militar, civil, tentar atrelar essa atuação para que ela seja cada vez mais exitosa. Sobre os desastres, a gente não sabe qual o momento, qual é a hora, quem dera que a gente soubesse, mas inevitavelmente alguns vão ocorrer, sobretudo aqueles que não têm sido feito um trabalho de prevenção efetiva, a grande maioria deles, e nós precisamos estar preparados, precisamos estar de prontidão para quando eles ocorrerem, para que a gente atue com o máximo de êxito e de técnica diante desse cenário que é tão complexo, que é tão desafiador. Muito obrigada, eu deixo aqui disponível o meu e-mail, o meu Instagram, caso vocês precisem depois, que a gente vai ter um momento de pergunta aqui, mas caso o nosso tempo exceda e não dê para responder tudo, eu estou disponível nessas plataformas aqui. Muito obrigada e desculpa o tempo. Muito obrigada, Laísa. Foi excelente a apresentação, extremamente clara. Muito obrigada mesmo. Agora, a nossa próxima apresentação vai ser a da Júlia, e ela vai dar um enfoque nos animais silvestres. Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Queria agradecer demais o convite de estar aqui falando com vocês. Eu adorei a sua palestra, Laísa, foi muito boa e acho que vai conversar bem com a minha, que eu vou mostrar um estudo de caso que eu participei no passado no Pantanal, em resgate de fauna. Então, vai dar para ilustrar bem o que você falou. Eu vou compartilhar minha tela agora e vocês me falam se está tudo certo. Estão vendo? Sim, tudo certo. Bom, então, boa noite, eu sou a Júlia, sou bióloga formada na USP, vim falar um pouco sobre desastre, sobre as queimadas do Pantanal, resgate de fauna e proteção de fauna silvestre no Pantanal. Só para estruturar aqui a conversa, eu vou falar quem é a Proteção Animal Mundial, que é a ONG que eu estou representando aqui hoje para falar sobre esse tema. Vou falar um pouco por que a gente foi parar no Pantanal, foi fazer esse trabalho de resgate nessa região. E aí depois eu vou falar um pouco sobre a Serra do Amolar, que é o lugar especificamente que a gente atuou, a importância desse lugar no Pantanal, falar um pouco das atividades de prevenção ao fogo, durante o fogo e pós-fogo. Depois eu vou falar rapidinho sobre monitoramento de fauna, e depois de um outro projeto que a gente também presenciou, que chama Órfãos do Fogo, que trabalha com tamanduá-bandeira, que acabam sofrendo muito com as queimadas nessa região também. Então, rapidamente, a Proteção Animal Mundial é uma organização internacional, ela tem escritórios em 14 países, sendo que a sede fica em Londres, e a gente trabalha há mais de 50 anos pelo bem-estar animal. Ou seja, a nossa bandeira de atuação, nosso argumento principal é a questão de bem-estar animal, de ciência, né, tentando acabar com o sofrimento animal e a exploração comercial também dos animais.
E a gente trabalha com 3 formas de atuação. A gente tenta ter uma visão bem estratégica, né, e ter uma entrada tanto governamental, tentando engajar lideranças e governos para melhorar as políticas públicas, fazer novas legislações para melhorar a vida dos animais. No meio corporativo, porque as empresas, elas vendem, né, promovem exploração animal, e a gente tenta convencê-los de que existem outras formas, né, de trabalhar com a vida silvestre, então a gente tenta fazer com que eles parem de promover certos produtos. E, por fim, a gente trabalha também com a sociedade civil, fazendo atividade de educação ambiental, conscientizando as pessoas para que elas mudem a mentalidade e não queiram mais explorar os animais e entendam que os animais devem ter uma vida digna, né, e não ser explorados. Atualmente, a Proteção Animal Mundial trabalha com 2 frentes de atuação: animais de produção, com porcos e frangos, tentando melhorar a qualidade de vida e um abate humanitário, e os animais silvestres. A gente tem campanhas sobre o turismo, para acabar com a exploração dos animais no turismo, e também contra o mercado pet de animal silvestre, para que não mantenha animais silvestres em cativeiro para fins de animal de estimação. E no ano passado, a gente fez um projeto piloto de tentar conversar essas 2 áreas e atuar em algum resgate, em algum desastre de fauna. E a gente achou um tema que conversa essas 2 áreas, que é a questão da conversão de solo, né, da região do Pantanal e do Cerrado, para você desmata a floresta para poder colocar gado ou plantar soja, milho, e a gente percebeu que, então, essa indústria da agropecuária, né, que acaba desmatando os ambientes, ela também afeta os animais silvestres pela redução do habitat onde esses animais vivem. Então, a gente decidiu ano passado que a gente ia intervir nas queimadas, né, que algumas são de origem natural, né, que fazem parte do bioma mesmo, mas muitas são de origem intencional, que as pessoas acabam botando fogo para limpar o terreno, que é uma forma mais barata e mais rápida de limpar a área para poder plantar ou cultivar o gado, né? Então, a gente decidiu trabalhar no Pantanal para ajudar os animais que acabam sofrendo muito com as queimadas, de forma direta e indireta. Então, como a gente não tem escritório lá, não atua no Pantanal, a gente teve que achar alguns parceiros para a gente conseguir atuar lá, tanto financeiramente como um apoio técnico também. E a gente, então, conheceu o GRETAP, que é o Grupo de Resgate Técnico Animal do Pantanal, que ele é composto por muitos membros, incluindo o IBAMA, algumas universidades públicas, outros órgãos públicos também, e algumas ONGs, como o Instituto Homem Pantaneiro, que eu vou chamar de IHP aqui na conversa, porque é meio longo o nome, que eles atuam na Serra do Amolar, que é uma região no coração do Pantanal, uma área super remota, distante, que tem uma importância muito grande no Pantanal, eu já vou explicar. E um outro projeto que a gente também virou parceiro é o Instituto Tamanduá, que fica em Aquidauana, perto de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, que trabalha com os tamanduás, que eu vou contar no finalzinho. Então, a Serra do Amolar, ela é uma formação rochosa que fica no Pantanal, ela tem uma altitude de 900 metros, e ela tem uma importância ecológica muito grande, porque o Pantanal ele é uma planície, né, completamente plana, que alaga durante metade do ano, né, na época de chuva, e nessa época em que alaga, existem alguns grupos de animais que não vivem nessa área encharcada, né, que não sobrevivem, então eles acabam subindo essa formação rochosa e ela abriga uma grande variedade de animais. Então, é uma região muito rica em biodiversidade e muito importante para a manutenção desse ecossistema. Essa imagem está bem desfocada, mas era só para ilustrar como é realmente uma planície e tem um relevo para ilustrar como que os animais acabam indo para essa área na época de cheia. E aqui, só para ilustrar, onde fica a Serra do Amolar, fica bem na divisa com a Bolívia, é um lugar super distante da civilização, assim. Para você chegar lá, você sai de Corumbá, são 5 horas de barco, de voadeira, e para chegar em Campo Grande, são mais 4 horas de carro. Então, a logística para fazer o resgate de fauna aqui é muito complicada, eu vou comentar mais para frente, mas é só para vocês terem uma visão espacial de como é que é. Então, a Serra do Amolar fica num lugar muito remoto, não tem quase nenhuma construção, tem apenas a base do IHP, que eu comentei agora. Eles fazem um trabalho lá de conservação, de monitoramento, de resgate de fauna, e a gente foi acompanhar essas atividades que aconteceram.
Então, essa foto aqui é um lugar que a gente foi lá na Serra da Molara. Aqui na frente a gente consegue ver essa formação rochosa. E nessa imagem, em 2020, estava tudo queimado, tudo devastado, tudo cinza. E no ano de 2021, essa região não pegou fogo graças aos esforços de prevenção. Então, isso mostra que a parte pré-fogo, a preparação, né? Você está preparado para aquela situação, como é extremamente importante e consegue, de fato, evitar uma queimada e ter um impacto muito positivo, né, nessa biodiversidade. Então, as atividades pré-fogo envolvem a criação, né, a abertura de aceiros, que são regiões da mata que a equipe de brigadistas e de resgatistas, eles limpam o terreno, né, de forma que seja fácil o acesso para a equipe poder combater o fogo. É como se eles fizessem uma espinha de peixe, assim, no mato, assim. Tem uma linha longitudinal, que é onde percorre o carro, que eles conseguem chegar rápido se tiver algum alerta de fogo, e várias ruas, assim, né, transversais, em que eles conseguem chegar e conter esse fogo, e isso facilita muito o processo, porque se tivesse um mato super alto, eles iam perder muito tempo limpando esse terreno para conseguir acessar a região com fogo. E além dessa questão de mobilidade, né, de você conseguir chegar rápido no fogo e ter uma resposta rápida, esses aceros, eles acabam interrompendo o caminho do fogo, porque o fogo ele teria que dar um salto relativamente grande para conseguir chegar do outro lado, né? É como se fosse uma rua, assim. Então, esse acero, ele funciona para conter o fogo também. E não só isso, mas esses aceros também funcionam como uma rota de fuga para os animais. Por ser uma região com pouco mato, com boa visibilidade, os animais acabam usando esse corredor, né, para conseguir fugir do fogo e escapar e sair dessa situação de risco. Então, essa estrutura, ela é boa em muitos sentidos, né, ela prepara em muitos sentidos para receber o fogo. Aqui nessa foto de cima é só para ilustrar como tem uma via principal, onde passa o carro, e uma rua à esquerda, assim, mostrando essa espinha de peixe que eu falei. E nessa imagem de cima, aqui tem umas pegadas de queixada para mostrar como que, de fato, os animais usam bastante essa rota e percorrem, e acaba sendo muito bom também para a gente fazer o monitoramento de fauna, para saber se as populações de animais eles estão voltando a ocupar essa região que tinha toda pegado fogo em 2020. Aqui é um outro acero, que a gente vê que ele é bem largo, assim, é uma parte meio descampada, assim, e que também serve como rota de fuga, como eu falei. E nessa foto, eu dei um zoom aqui no cantinho, tem uma pegada de onça. Faltou aqui a escala, né? Mas é uma pegada de onça mostrando que os animais realmente usam essa área e que ela tem uma importância, assim, no funcionamento quando acontecem as queimadas. E, além disso, também a equipe, ela coloca esses tanques de águas em locais estratégicos, né, que facilita quando o fogo vem, você não precisa, né, carregar esse tanque enorme de água para a região que pega fogo. Então, serve tanto para apagar o fogo, quanto para a equipe se hidratar, porque realmente as temperaturas, na hora que você vai apagar o fogo, é perto de 50 a 60 graus, assim, é muito quente, você está com aquela roupa super protegida, né, para você não queimar. Então, a desidratação é um problema que acontece bastante. E aí, durante o fogo, né, a atividade que é feita é o resgate dos animais que estão ali sofrendo, né, os que conseguem sobreviver. Então, tem a linha de frente, né, que são os brigadistas que estão, de fato, apagando fogo, contendo fogo, e logo atrás ficam as pessoas, né, os biólogos, veterinários, que fazem o resgate de fauna, e eles ficam ali a postos esperando, né, o chamado dos brigadistas para falar, olha, tem um animal aqui, podem vir, dando algum sinal. E é muito importante essa comunicação e essa sincronia do funcionamento para não evitar nenhuma bagunça e que não acabe atrapalhando essa situação. Porque o que aconteceu em 2020, por exemplo, que foi um ano que queimou muito Pantanal e ninguém estava esperando uma queimada tão grande, muitas pessoas foram a querer ajudar, vieram brigadistas de corpo de bombeiro de outros estados para tentar ajudar, e como ninguém nunca tinha atuado para apagar um incêndio florestal, acabava atrapalhando. Então, a equipe, em vez de apagar o fogo, tinha que salvar as pessoas que estavam pegando fogo por tentarem ajudar, assim. Então, foi uma coisa muito caótica, e isso mostra como é importante todo mundo ter feito um preparo junto, uma sincronia, para isso funcionar de forma eficiente.
E aí, no momento pós-fogo, né, existem duas atividades, né, para os animais que ficaram no ambiente, que conseguiram sobreviver. Tem a questão do assistencialismo, né, que é você oferecer recurso para esses animais que estão num ambiente que está completamente queimado, não tem água, não tem alimento, não tem estrutura para eles fazerem abrigo, se proteger de chuva, sol e outras intempéries. Então, é preciso fornecer pontos de água para hidratar, alguns alimentos, né, de forma que simule esse ambiente natural, para os animais conseguirem se manter, né, até a floresta se regenerar um tanto, para que eles consigam viver normalmente. Então, essa parte é muito importante. E a outra, os animais que foram resgatados, né, tem a parte do tratamento desses animais, que eles vão para um centro de resgate, hospital veterinário, que fica lá em Campo Grande, que é aproximadamente 10 horas, né, da Serra da Molar, como eu falei, 5 horas de barco, mais 4 horas de carro. E isso é um problema muito complicado, muitos animais morrem nesse trajeto, né, e muitos animais não conseguem ser levados, por exemplo, as antas ou grandes felinos, né, como as onças. Não é simples você pegar ela, pôr num barquinho, chegar na base, pôr no carro, levar até o hospital veterinário, né? Precisa de equipamentos, estruturas. Então, uma coisa muito bacana que a gente ajudou na construção foi esse CAVET, que é o Centro de Atendimento Veterinário, que fica lá na Serra do Amolar. Embora seja um lugar muito simples, né? Assim, não tem... não dá para fazer grandes cirurgias e grandes procedimentos, mas ele acaba sendo muito eficiente, porque ele facilita uma logística absurda, né, que seria levar os animais lá para Campo Grande, consegue fazer o atendimento local dos animais, os animais não têm que passar um estresse de viajar tantas horas, de ficar no hospital, longe do ambiente natural, que isso depois vai impactar na sua reintrodução no ambiente natural deles. Então, esse centro está sendo construído ainda, ele já está atuando, está cada vez mais equipado com medicamentos para poder atuar aí na região e não ter que levar esses animais para tão longe. E aqui, para falar do monitoramento de fauna e de como essa floresta se regenerou em um ano e como que foi importante essa atividade de prevenção para não pegar fogo no ano que vem e romper um pouco esse ciclo de tanto fogo de forma desordenada, a gente participou de uma retirada de câmera trap, que é um equipamento que você coloca no tronco de uma árvore, e ele vai, conforme tem um movimento, né, ele tem um sensor, você consegue registrar, ele tira fotos e vídeos de animais que passaram ali na frente da câmera. E a gente retirou essas câmeras em novembro de 2021, e a gente encontrou 32 espécies diferentes de aves, mamíferos, e isso mostra que os animais eles estão voltando a ocupar a região, eles estão ocorrendo ali. E a gente encontrou 2 animais que indicam muita qualidade do ambiente. A onça-pintada, por ser um predador de topo, né, ela precisa de toda uma base da cadeia alimentar estruturada para que ela consiga ocorrer. E a gente encontrou registros dela passeando aí na mata, inclusive com 2 filhotes. Então, isso mostra que ela está aí e está se reproduzindo, então isso indica que o ambiente está, de certa forma, voltando, né, ao que era antes. E também tivemos registros da anta, que é um mamífero muito grande e ele dispersa muita semente. Então, a presença dele indica uma qualidade no ambiente considerável. E nessa foto aqui, foi uma região que também queimou em 2020 e 2021 não. A gente vê como ela já mudou muito de um cenário devastado de queimada. E aqui, para falar só um pouquinho de doméstico também, que foi o tema que pediram para eu falar, como a Laísa falou, né, quando tem as queimadas, esses desastres, os animais silvestres eles vão fugindo, né, desse risco e indo para ambientes mais distantes até chegar no perímetro urbano, em regiões mais urbanizadas, e acaba tendo contato, né, com os animais domésticos. E aí a gente teve o relato de 3 cachorros que foram atacados por animais silvestres, um por macaco bugio, outro por jacaré e por onça, mostrando que um problema no meio da floresta, né, no Pantanal, por exemplo, acaba afetando os animais domésticos em regiões urbanas, porque os animais acabam se deslocando para fugir dessas situações. E, por fim, eu vou falar desse projeto Órfãos do Fogo, do Instituto Tamanduá, que eles trabalham na reabilitação e reintrodução de tamanduá-bandeiras, que são vítimas diretas e indiretas do fogo.
Então, o tamanduá-bandeira é um animal que ele pega fogo muito fácil. Ele tem um pelo que parece uma palha, um pelo super seco, assim, e ele é muito peludo, a cauda dele tem muito pelo. Então, é um animal que facilmente ele pega fogo, assim, fica em chamas e acaba sendo muito afetado pelo fogo. Então, essas são as vítimas diretas, né, que são queimadas e que poucas sobrevivem, infelizmente, mas quando conseguem pegar um animal numa situação dessa, ele é levado para esse instituto para ele ser reabilitado e reintroduzido. E também tem as vítimas indiretas, porque quando os animais estão fugindo do fogo, eles muito frequentemente acabam cruzando rodovias ali na região do Pantanal, que ligam Campo Grande a Corumbá. E aí, quando eles vão atravessar essas rodovias, não tem muito acesso para os animais, não tem uma proteção do lado para que esses animais não cruzem as rodovias, então existem muitos acidentes de animais. É uma coisa até meio bizarra, assim, quando a gente foi por lá, a gente viu muito animal atropelado, assim, e tipo, que bate e fica morto no acostamento, assim, é bem triste. E o tamanduá, né, os filhotes, eles ficam montados na mãe, assim, nas costas, né? Então, quando o carro bate na mãe que está atravessando a rodovia, geralmente a mãe morre na colisão e os filhotes são lançados longe, né? Eles acabam não morrendo, mas eles são impactados também. E aí esses filhotes, que também são órfãos do fogo, né, de forma indireta e de acidentes de carro também vão para esse Instituto Tamanduá para serem reabilitados. E aí eles fazem, então, essa questão de alimentar, de cuidar, esperar chegar na fase adulta. Também tem trabalhos de pesquisa, de conservação, fazem medições, fazem monitoramento, microchipagem, e é muito bacana porque tem dado resultado. Aqui a gente fez um monitoramento de um tamanduá, ele estava microchipado, a gente foi lá procurar ver como é que ele estava na natureza, e a gente viu que ele estava aí bem saudável, forrageando, então mostra que, de certa forma, isso tem sido eficiente e está ajudando a fauna nessa região. Opa, e aí, é isso. Muito obrigada. Se tiver alguma dúvida, podemos conversar. Aqui tem os links dos canais da ONG, Facebook, Instagram, YouTube, o site. Eu não coloquei meu Instagram, mas eu posso colocar no chat depois. Muito obrigada, Júlia. Excelente palestra também. Obrigada. Nós temos algumas dúvidas que vão ser projetadas pelo Adrio. Qual a maior dificuldade nessas situações que envolvem risco de pessoas e animais? Júlia, quer começar? Posso começar. Bom, a minha experiência, né, ela foi essa experiência que eu tive no Pantanal foi uma coisa pontual, assim, eu não domino o tema de desastre de fauna, mas do que eu ouvi dos brigadistas que contaram bastante coisa para a gente, assim, uma dessas grandes dificuldades que eles tiveram, assim, as pessoas que eu comentei um pouco, né, que queriam ajudar, que têm uma intenção boa de ajudar nas queimadas, mas que acabam atrapalhando. Lá no Pantanal acontece um fogo que chama fogo de turfa, que é quando o solo subterrâneo pega fogo, né, a matéria orgânica pega fogo, é um fogo que você não vê da superfície. Então, as pessoas, alguns brigadistas, tentaram andar uma área para apagar o fogo e acabaram sendo engolidos por um fogo subterrâneo, uma coisa muito doida. E aí a equipe que estava preparada para apagar o fogo teve que ajudar essas pessoas, que também não poderiam ficar lá largadas, mas que atrapalharam muito a logística de ajudar nas queimadas. Então, uma das dificuldades, eu não sei se é a maior dificuldade, né, mas uma dificuldade é essa questão do preparo, da equipe estar sincronizada e estar funcionando junto, né, e ter feito um preparo para essa atividade. Tá no mudo, não estou te ouvindo. Mas não estamos te ouvindo. Ai, ótimo, desculpa, gente. Eu concordo totalmente com a Júlia. Essas dificuldades que ela enfrenta, pensando na fauna silvestre, também a gente enfrenta na fauna doméstica. Falta de o despreparo das pessoas para atuar nisso, falta de comunicação entre aqueles atores que estão envolvidos nesses cenários, mas também eu vejo muito o desafio da falta de insumo, da falta de equipamentos corretos,
sabe? Da falta de entendimento que aquele trabalho ele não cessa quando eu tiro o animal do risco, mas é um trabalho contínuo. Como eu falei, eu tenho que dar condições para aquele animal em todo o meu processo de qualidade de vida, de bem-estar, o manejo correto, a articulação entre os órgãos, tanta coisa, né? É até difícil falar qual a maior dificuldade. Eu não arriscaria para falar qual a maior, porque eu acho que é um conjunto de dificuldades que precisa de ser gerenciado por aqueles que estão na gestão daquele incidente. Eu não acredito que seja possível, na atual realidade nossa, enfrentar um enfrentamento a algum desastre que envolvam animais sem esses desafios todos juntos, sabe? Todos eles acontecem simultaneamente e precisa de ir gerindo aos poucos. Então, é tudo isso que a gente conversou aqui. Temos mais uma. Gustavo, ele falou, durante a organização e encontro das comissões, foi projetado o resgate da entomofauna, como, por exemplo, abelhas nativas sem ferrão, uma vez que, pela biologia e comportamento natural desses animais, não tem a opção de fugirem ou saírem do espaço em desastre. Infelizmente, acho que os insetos acabam sendo um pouco negligenciados, assim, nessa questão de resgate, né? Eles não têm, embora tenham uma importância ecológica absurda, né? Eles estruturam também a cadeia, eles não têm um apelo, assim, como, por exemplo, as onças, tamanduás, animais mais carismáticos, assim, e acabam não sendo muito levados em conta, nessa questão. E também acho que pela dificuldade de você conseguir realocar uma colmeia, levar para algum lugar, abrigar, que não é simples assim. Então, acabam que não pensam muito isso, assim. Eu não posso dizer sobre todos os grupos, né? Porque eu também não sei muito, assim. Mas, assim, a minha organização, por exemplo, a gente trabalha mais com vertebrados. Então, de fato, a gente não tem essa prioridade. Embora eu seja uma amante dos insetos e achava que devia ser o principal foco, acaba que eles são meio deixados de lado, assim. Eu não vou nem entrar nessa área, porque foge muito da minha experiência, mas eu acredito sempre que a gente está em construção, em evolução. Então, se hoje talvez eles não são olhados pensando nessa função biológica, não significa que no futuro também não serão. Eu acho que a gente está caminhando. A gente tem feito um esforço muito grande para convencer as pessoas, convencer os órgãos que a gente precisa de olhar para aqueles animais que estão mais visíveis e perto da gente, e a gente já encontra dificuldade. Imagine esses outros, não retirando a importância biológica deles, mas eu acredito que a gente está em construção, e esses debates e essas perguntas são fundamentais para a gente mudar, de fato, esse olhar. Quem sabe, num evento daqui 5, 6, 7 anos, a gente já não tenha comissões especializadas no trabalho de realocação desse grupo, né, da entomologia, totalmente dentro dessa realidade dos desastres. Então, é uma coisa para a gente pensar a longo prazo. Que bom que você perguntou para já colocar no nosso radar de discussão. Mais uma. Laísa, você comentou sobre a seca extrema como uma situação de risco. Há algum protocolo vindo de órgão federal que dê um respaldo legal ou orientação de como dar apoio para as pessoas que vivem da produção animal? Olha, eu vou falar pela instituição que eu represento, pelo Conselho Federal. Ainda não foi construído por nós, médicos veterinários, ainda não há esse protocolo a nível nacional. Mas eu não sei te falar se algum outro órgão tem essa diretriz. É algo que eu posso até buscar para a gente ter ciência mesmo. Mas o que eu vejo todos os eventos que eu faço parte, que a gente vai discutir a seca, que é um problema, é um velho conhecido nosso, tá? Não é novidade para ninguém, mas a gente sempre engatinha na resolução desse problema. Eu lembro que eu fui num evento, não tem nem 2 anos, lá no Ceará, em Fortaleza, maravilhoso, coordenado aí pelo Beaguaras, um grupo super importante nessa área, onde eles levaram especialistas para poder falar sobre isso, que foi a vez que eu vi essa construção
combatendo a seca com maior êxito, que foi desse grupo que ministrou palestra lá. Mas eu vejo que é sempre assim, uma situação extremamente negligenciada, que ela não tem impacto mídia, porque é algo que já está normalizado. Lembra que eu falei? Aquilo que é comum, infelizmente, a seca, eu vejo ela como normalizado. Então, os gestores, os órgãos públicos acabam enfrentando aquilo como um cenário corriqueiro no nosso país, por isso não se investe, não tem capital financeiro investido nisso, não tem tanto estudo investido nisso, porque já se consideram algo extremamente natural. Então, eu não sei te falar se existe esse documento, vou buscar ele para ver se tem, mas eu sei que ainda é caótico as metodologias que a gente tem para assistencializar os animais que sofrem, mas também as pessoas que são impactadas diretamente por esse cenário da seca. Então, tudo é um cenário muito complexo que a gente vivencia todos os anos. Todos os anos, aquilo repete aqui no nosso país. Júlia, quer complementar sobre algo? Eu falar, se você quiser complementar, viu, Júlia? Você fica à vontade. Acho que essa eu vou pular, gente. Temos mais uma, da Jaira. Júlia, além dos animais resgatados, como vocês estimam quantos animais foram atingidos ou mortos pelo desastre para estimar qual foi o impacto no local? As estimativas de quantos animais foram atingidos, mortos, né? Depois que a área pegou fogo e já apagou e tá só lá os restos, né? Os esqueletos, os corpos carbonizados, a contagem é feita por uma amostragem, assim, né? Você anda uma quilometragem, faz uma contagem, depois você vai extrapolando aquilo para toda a região. E aí você consegue fazer uma estimativa de quantos animais foram afetados. Embora ela seja bem grosseira, né? Porque o ambiente não é homogêneo, né? Os animais não estão de forma homogênea nesse espaço e tem muitos animais que acabam virando cinza, né? Por exemplo, os insetos, assim, de fato, você não sobra nada, assim, para você conseguir contabilizar. Mas as estimativas são feitas dessa forma. Eu sei que em locais, né, Julia, não sei se você vai concordar comigo, mas em locais que já existe um levantamento da linha de base, que a gente chama, em locais que já existe uma caracterização da linha de base, ou seja, já foi feito um diagnóstico ali de quais são as populações, quais são as espécies, caso aconteça um incidente, é mais fácil, óbvio, você tem uma metodologia de comparação. Mas quando a gente não tem essa linha de base, realmente é extremamente complexo, tanto para o silvestre quanto para o doméstico. Os domésticos, por exemplo, a gente quase não tem esse levantamento, né? Nem de animal de produção, nem de animal de estimação. Mesmo quando o lugar tem censo, isso também não é homogêneo, é super distribuído de forma desigual nas localidades. Então, essa estimativa, quando ela é realizada, ela não é totalmente fidedigna, porque ela depende de vários fatores. E é sempre uma lacuna. Por exemplo, antes de vir para cá hoje, eu estava conversando com um médico veterinário que já trabalhou em vários momentos comigo nessa situação de desastre, e ele esteve boa parte acho que nos últimos 30 dias, ele ficou bastante tempo lá em Petrópolis, e ele me falou que até agora eles não conseguiram estimar o número, por exemplo, de óbitos de animais domésticos, por causa da dificuldade, por causa dos escombros, por causa que não se tinha uma estimativa ali prévia de quantos animais do censo naquelas localidades. Então, essa estimativa ela é sempre complexa mesmo. Mais uma, é a última. Em situações de danos drásticos à saúde, no qual o animal não vai ser possível de ser reintroduzido na natureza, como que a gente procede? Existem os CETAs, né, que são centros de triagem de animais silvestres que recebem animais vítimas de tráfico, né, de outros problemas, inclusive animais vítimas das queimadas. Por exemplo, os tamanduás, eles vão muito para esses CETAs, inclusive esse projeto de tamanduá surgiu porque tinha uma alta quantidade de tamanduás que ficavam nesses centros, e aí eles fizeram esse projeto para tentar desafogar um pouco esse sistema. E os CETAs existem, se eu não me engano, poucos nos países, se eu não me engano, um em cada estado, algum estado tem mais do que um, outros nem têm, estão desativados, e é um problema enorme, porque estão todos superlotados, com muitos animais silvestres, não tem capacidade para receber, e os animais ficam lá, enjaulados em espaços pequenos também, porque eles não conseguem atender toda essa demanda de reintroduzir todos, então eles ficam nesses abrigos, assim, nesses centros de triagem de animal silvestre.
A Laísa quer complementar. Essa não tem nada para comentar, não. Aqui, acabei de mandar aí, tá? O Guia Brasileiro de Boas Práticas, chama Guia Brasileiro de Boas Práticas para Eutanásia em Animais. Eu acho que esse guia dá uma clareada para vocês, já mandei o link, só encaminhar para o pessoal. A gente já vai repassar para o chat. Essa é oficialmente a última. O que vocês recomendam para um recém-formado que quer seguir a área? Ah, que legal! Primeiro, eu recomendo colocar muito amor naquilo que você faz. Eu sempre falo isso, sabe? Às vezes a gente espera amar algo para nos dedicar. E eu falo, olha, coloca amor primeiro, que o sentido daquilo ali aparece. Então, a primeira coisa, fazer com muita verdade a sua profissão, o seu curso. Sei que você já é recém-formado, mas além de tudo isso, além dessa intenção de amor por poder exercer bem a sua profissão, capacitação. Então, de forma incipiente, a gente já tem no nosso país simpósio teórico e prático sobre a medicina de desastres. Nós já temos alguns grupos técnicos, o GRETAP, por exemplo, eu morro de orgulho dele pelo trabalho que ele desenvolve, que a Júlia mencionou, mas tem outros grupos pelo país. O São Paulo tem um grupo super legal, o GERTA, que vem fazendo capacitações nessa área. Então, o que eu digo é, busque primeiro ser autodidata, busca livros sobre isso, manual, artigo, vai entrando nesse assunto. Segundo, busca capacitação aqui dentro do seu país, da sua realidade, se desloca para o município que está fazendo isso e esteja de prontidão. Além de se capacitar, esteja de prontidão e tenha uma iniciativa na sua localidade. Como eu mencionei aqui para vocês na minha apresentação, poucos são os conselhos regionais onde tem comissão que trabalha esse assunto. Não é o que eu falei? Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Alagoas, que tem um grupo que não é oficial, mas já está trabalhando com isso. Nós precisamos de mais comissões pelo país. Então, procura se integrar para que você possa ajudar tecnicamente nesses assuntos. Se não tem comissão, se ofereça para ser essa pessoa que vai dar início a isso na sua localidade. Então, acho que essa é uma maneira de começar a seguir essa área e poder exercer tudo isso dentro dessa realidade dos desastres. Pode ficar à vontade, Juju. Só para complementar, acho muito importante isso de fazer cursos, capacitações, né, participar desses eventos, que você vai conhecendo as pessoas que trabalham nessa área e formando uma rede, assim, né, de pessoas que, onde pode aparecer oportunidades, assim, então é muito importante ir se envolvendo, mesmo que não tenha um cunho profissional, assim, mas aos poucos isso vai aparecendo, você vai entrar nos grupos de WhatsApp sobre esse tema, e às vezes pinta uma oportunidade, então é muito importante ir entrando, assim, nesses meios, que acho que ajuda muito para encontrar oportunidades desses assuntos. Fazer o network, né? Certíssimo. Total. Concordo. É isso, não temos mais perguntas. Eu gostaria de agradecer novamente a vocês por terem aceitado o nosso convite, por estarem aqui com a gente. Eu adorei, foi incrível. Muito obrigada mesmo. Queria agradecer a todos que estão assistindo, por estarem participando de todo o ciclo, né, das nossas prosas. Muito obrigada. E espero que todos tenham uma boa noite. Obrigada a vocês pelo convite. Boa noite a todos também. Obrigada, Júlia. Amei estar junto com você aqui. Obrigada, Vitória, e a todo o grupo do convite aí. O Adrian, foi ótimo, viu? Tudo de bom. Sucesso para vocês. Precisando, contem conosco. Tchau, com certeza. Tchau, gente.